Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à nossa continuação dos episódios de lodos ativados. A gente falou antes sobre a parte de microbiologia e alguns parâmetros referentes a isso, e hoje, nesse momento, a gente vai falar mais sobre a parte de instalações. Beleza, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Quando a gente fala de instalações de lodos ativados, vamos focar de novo em dois ambientes, né? Pensar no reator aerado e no decantador ou no processo de separação física. Quando a gente fala do reator, a gente está falando então de um tanque, ele pode ser em alvenaria, ele pode ser em aço carbono, eu já vi vários, em aço inoxidável, já vi alguns, em revestimento de geomembrana, também vi vários nesse sentido, né? Então muitas vezes era uma lagoa, o pessoal transformou, né? Então isso acontece muito, né? O sistema tem uma lagoa lá aeróbia, uma facultativa, uma aerada, enfim, e acabam vão intensificar os aeradores e aí transformam aquela lagoa, que era antes uma lagoa, agora vira um reator. Né? Então que característica tem esse reator então? Essa capacidade de volume, capaz de tratar então essa carga orgânica que está entrando, com aquela idade do lodo prevista e uma quantidade de sólidos suspensos proporcional. Então como a gente falou no episódio anterior, essas concentrações, esse equilíbrio é importante para que esse reator aerado tenha o tamanho adequado para fazer esse processo de tratamento. Então o que tem de essencial aí que a gente tem que... Bom, primeiro então é o volume. A geometria, ela não é assim grande influenciadora. Normalmente são quadrados, levemente retangulares. Isso não influencia. A própria aeração vai ser suficiente para manter a agitação. Eu acho que essa é a diferença. A gente vai ter uma aeração numa potência bastante elevada e aí eu vou ter sempre aeração em todos os pontos do meu reator. Alguns, até interessante falou isso, alguns que trabalham com remoção de nitrogênio têm zonas que a gente chama de zonas anóxicas, ou seja, uma zona sem aeração, apenas com agitação, em que dentro do mesmo reator muitas vezes não tem câmeras separadas e faço o processo tanto de nitrificação, que é o processo quando eu tenho uma aeração em excesso, transformo então o nitrogênio amoniacal em nitrito e nitrato, e depois meu processo de desnitrificação, que eu vou pegar o nitrito especialmente, e transformar em N2. E aí para isso eu tenho que ter um ponto de uma região anóxica, que é sem aeração, só com agitação. Então em alguns sistemas de lodos ativados tem essa lagoa separada, então que é uma lagoa de desnitrificação, normalmente uma lagoa da entrada. Eu vou pegar efluente bruto, misturar com efluente tratado e eu só agitar. Tem lodo e ali eu faço a desnitrificação. Já vi dar certo, já vi dar errado. Isso. Estou procurando um dado aqui e quero ver se eu acho. E tem efetivamente aqueles também que são como se fossem câmeras sequenciais, que eu já vi bem legais também, que é o reator aerado, o reator de desnitrificação e novamente o reator aerado. Então eu nitrifico, desnitrifico e faço um polimento. Porque na desnitrificação eu tenho que ter um pouquinho de matéria orgânica. Funcionando super bem, olha. Maravilhosamente bem, já vi vários funcionando assim super bem. Então, esse reator aerado pode ter essa composição que não ser realmente um aerado, mas ter essa parte anóxica, ou ele pode ter um sistema com essas mídiazinhas aqui, caiu aqui meu negócio, desmontou meu escritório e caiu no meu pé a mídia, acho que era para isso, vou mostrar no episódio. Que eu acho que é bem interessante, em que hoje é uma forma da gente poder diminuir ainda mais o tamanho dos reatores. Tanto em desnitrificação, eu já vi, quanto em reatores comuns, assim, vamos dizer. Até era esse dado que eu estava procurando, provavelmente a gente fala em projetos, mas dos dois projetos que eu vi, onde o pessoal entrou com mídias, eles usaram 56% do volume do reator para dimensionar. De 100% ou 56%. Isso aí. Isso diminui bastante, Por quê? Porque eu crio aqui uma colônia de micro-organismos e isso aqui então é mais efetivo nesse processo de tratamento, Então esse reator vai conter ou algo disso que seria um suporte para o micro-organismo, ou não, que ele fique então solto, como é a grande maioria, e aí a gente vai fazer um processo de aeração. Eu acho que seria a segunda etapa das instalações que a gente poderia dar uma olhada. Quando a gente fala em instalações de aeração, a gente tem que tomar um cuidado. Os mais antigos, todos eles eram com aeradores superficiais. Mesmo os aeradores superficiais, eu tenho alguns, como por exemplo o bico de pato, que é um que é bem eficiente, e trabalha uma aeração a uma profundidade bastante grande, mas aquela grande maioria são aeradores mecânicos, aeradores superficiais mesmo, esses têm algumas limitações com relação ao processo de aeração. Então, no lodos ativados, eu não posso bobear com isso, a aeração é o que não pode faltar, senão morre lodo, não degrada, enfim.
E aí o que a gente recomenda é, se o teu sistema de... O Duque querendo... O nosso gato. O Duque querendo participar do podcast. O Duque quer Já participar. participou a Laura antes, né? Que quer Tá virar vendo? o gato agora. Vem, Duque. Tá. Daqui a pouco tu aparece nas câmeras, tá? Então, quando a gente olha para o sistema de aeração, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu tenho um reator que é baixo, né, profundidade até 3 metros, 3 metros e meio, um sistema de aeração superficial qualquer um daria conta. Agora, se eu tenho um sistema de aeração um pouco mais, um reator mais profundo, daí ou eu vou pegar um desses com bico de pato, que são específicos, né, ou eu vou pegar o sistema que eu mais recomendo, que é o ar difuso, né. Então, o que o ar difuso tem de diferente dos outros? Eu tenho que ter uma coluna d'água alta, né? Então essa coluna d'água alta, ela tem que para quê? Para que haja transferência. Então, o sistema por ar difuso, o ar é insuflado por baixo e eu tenho então toda essa coluna de líquido para poder fazer essa transferência. Isso é uma coisa que tem evoluído bastante nos últimos anos. Eu tenho visto reatores com 8 metros de profundidade, coisas que um tempo atrás a gente não via. Até um desafio para o sistema de... Fugiu um tempo atrás que era bem alto. E por que é desafiador? O próprio sistema de fixação desses aeradores, né, os tanques com 8 metros de profundidade, não é qualquer um que faz. Por que isso? Se a gente for pensar, for um pouquinho adiante, pensar numa manutenção do sistema de distribuição, também dificulta um pouquinho. A retirada. Mas por que isso? Para aumentar a eficiência da aeração. Né? De novo, olhando para o ar difuso, certo? Que é, teoricamente, a tendência faz bastante tempo de sistemas de aeração para lodos ativados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me transferir oxigênio, que é o que eu preciso, principalmente, e com uma maior eficiência, que é o que está todo mundo procurando. Né? Eficiência energética. Eu vou transferir mais oxigênio com menos energia, né? Com menos potência, vamos dizer assim, associada a essa transferência. Então eu tenho sempre um soprador que vai estar fora, uma linha que vai fazer essa distribuição e os difusores que vão de fato fazer essa bolha pequena, fazer essa transferência de oxigênio. Né? Então aqui o segredo na aeração é quanto menor a bolha e quanto mais coluna d'água eu tenho para poder transferir oxigênio, mais eficiente é o sistema. Né? Então por isso os sistemas estão ficando cada vez mais profundos. Né? Então eu já participei de alguns projetos com 8 metros de profundidade. Então, realmente é um reator diferenciado em termos de transferência de oxigênio, né? Melhora muito a eficiência. E os difusores foram que também evoluíram muito nos últimos anos. Tanto mais confiáveis, que eu preciso então trocar menos, quanto mais eficientes na geração dessa bolha pequena. Né? Evitar entupimento, etc. Mas especialmente nessa geração da bolha pequena, que é onde tu vai ter o ganho, que é tu vai, de novo, transferir mais oxigênio com menor potência, ou mais oxigênio com a mesma potência. Essa é uma grande diferença, né? Então, se eu fosse hoje olhar para um sistema desse, eu não recomendaria mais o aerador superficial. Se eu pudesse, eu já trabalhei em Lagoas da manutenção nesse aerador superficial. Também, se pensar em termos do sistema, sim, muito mais fácil, né? Está sempre fora. Mas uma empresa achar um parado porque está esperando alguma coisa do que... E, de novo, uma coisa importante na instalação, né? Eu sempre tenho um de backup. Né? De novo, a aeração é uma coisa que não brinca, não tem como tu ter um sistema desse sem backup. Né? Então tem que ter sempre o backup, sempre pensar no backup. E olhar, porque ele é 24 horas, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então não tem como. Né? Tem que ter um de backup aí para poder não ficar na mão, né? Nesse sistema. Então acho que da aeração era isso que eu acho que a gente tem que tomar assim, os principais em termos de conceito, né? E depois a separação física, então a gente vai ter o decantador secundário, ele pode ser o circular, então ele tem uma altura, né, menor, ele tem muito mais área superficial, um diâmetro maior, ou até mesmo que eu vi em alguns casos o Dortmund, que pode ser então um reator, uma menor área superficial, ele é mais alto, né, porque são mais baratos. Certo? Então sistemas menores até se admite. Né? Um cuidado é na hora de dimensionar. Por exemplo, eu não adotaria valores de taxa de aplicação maiores que 0,75. Por quê? Porque daí qualquer lodo que tenha qualquer dificuldade de decantação, num Dortmund ele é arrastado. Né? Num circular é mais difícil de arrastar. E isso a gente evoluiu dessa tecnologia para a separação por membranas, né? Especialmente a microfiltração. Já tivemos algumas dissertações feitas nessa linha, já vimos alguns sistemas sendo projetados. onde eu formei, onde o pai dá aula. Isso aí. Lá a gente fez uma dissertação de mestrado
e olhando para isso, né? Funcionou muito bem as membranas de microfiltração, que substitui de forma muito eficiente o decantador e faz uma separação do lodo assim fantástica. Então a gente lembrando que a decantação é o processo que de fato vai dar a eficiência dos lodos ativados, porque qualquer sólidos que eu então deixar passar no decantador vai estar contabilizando DBO, nitrogênio, fósforo, né? Então não mais passar por uma coleta, né? Onde vai ter gestão disso e uma análise. Isso aí, né? Então o sistema de decantação ele é tão importante quanto qualquer outra parte da instalação de um sistema lodos ativados, porque ele dá essa separação boa. Mas lembrando e voltando lá para o nosso primeiro episódio, se eu não tenho um lodo bem formado, não adianta ter um decantador. Eu vou ter uma microfiltração, vai melhorar, o teu efluente vai sair bom? Vai, só vai entupir a membrana, vai ser um lodo gelatinoso, né? Então não adianta. Precisa de muito mais membrana, vai gastar muito mais água. Vai impactar. Então eu tenho que ter um lodo bem formado para que o processo de separação física aconteça de uma forma eficiente e boa, clarificando o teu efluente. Porque quase sempre vamos pensar, né, o lodos ativados é o último do teu sistema de tratamento. Então a partir dele, hoje tem os pós-tratamento, né? Mas na grande maioria, lodos ativados é o último. Então passou dali, tu está lançando um efluente fora do padrão. Não tem mais como consertar, vamos dizer assim, né? Então eu acho que de sistemas de instalações, eu acho que era isso, né? Pensando assim dentro das questões macros e principais, eu acho que a gente tratou todas. Vocês têm alguma dúvida que tu quer colocar? Não, acho que era mais ou menos isso. As outras dúvidas que eu tenho eu vou guardar para quando a gente for falar de projetos. Ótimo. Que daí tem umas questões de passagem desse lodo no decantador, se a gente faz por nível, por bomba, mas daí, para deixar nosso público um pouquinho curioso também, eu deixo para fazer esses questionamentos quando a gente for falar de projetos. Beleza. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço, até o próximo.